Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Carol Ambrosio. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de todos os livros que eu li no segundo trimestre de 2025. Que demais! Vocês têm interesse em saber mais sobre estatísticas? Porque eu faço acompanhamento de um monte de coisa, mais pra mim mesmo, mas eu tenho várias estatísticas. Quantos livros eu li, a minha nota média, o gênero que eu mais li, blá blá blá, blá blá blá, e faço esses acompanhamentos mensais, tenho a minha planilha. Então, se vocês tiverem interesse em ver mais, saber mais, ver como é a minha planilha, coloca aqui nos comentários, por favor, me avisa. Li um total de 21 livros, seria 22, mas um eu abandonei. Deixa eu já passar rapidamente pelo livro que eu abandonei, que foi The Lamb, da Lucy Rose. É um livro de terror psicológico, mais ou menos assim, que se passa lá nos 1800, 1900, numa cidade no meio do nada lá na Escócia. É Escócia? Não lembro se é Escócia, mas é que o ponto principal dessa narrativa é gente que come carninha de outra gente. Não sei, é que foi abordando de uma forma que eu tenho preguiça. Não sei se eu gosto muito de ler sobre gente que come outra gente, quando não aborda também temas políticos, o porquê de comer ou não comer, como o mundo lá do Saboroso Cadáver, da Agostina Basterica, sabe? Eu ia falar? Enfim. Aí eu abandonei porque eu não tava conseguindo ficar presa pra história. Não sei se é ruim, não sei se é bom. Leia se você tiver vontade. O problema é que lançou esse ano e lançou lá fora, então não tem ainda em português. Mas se você se interessou por algo assim, ou se você gosta de ler sobre mulheres doidinhas que comem carnes humanas, tá aí a possível recomendação. Vamos entrar então para todos os livros que eu li efetivamente. Eu comecei esse trimestre até que bem, li The Unworthy, da Agostina Basterica, que eu acabei de mencionar. Eu não tinha gostado tanto assim da execução do primeiro livro, O Saboroso Cadáver. Eu gostei muito da premissa, mas eu não gostei muito da execução, o que ela quis colocar na história. Não sei, não me prendeu muito. Agora, nesse livro aqui, The Unworthy, já funcionou mais. Eu dei 4 estrelas. É um livro que também se passa num ambiente distópico, né, num mundo diferente do nosso, que teve mais problemas ambientais. E aí, não só isso, mas também temos um culto aqui. Deixa eu explicar a nossa personagem principal. Ela é o equivalente a uma freira, só que é uma religião diferente, é uma religião nova, não é cristianismo, não é não sei o que, é uma inventada aqui. E aí ela, nossa personagem principal, e outras mulheres ficam presas sempre neste complexo religioso que eu não lembro exatamente. Eu adoro quando livros de terror abordam cultos ou crenças extremas, ou extremismo religioso, né, no caso. Não vou falar muito mais, porque eu acho legal a experiência de ler e ir entendendo mais sobre o mundo, sobre a personagem e sobre o ambiente que ela está em específico dessa religião. Em poucas palavras, o livro é basicamente uma mulher fazendo parte de uma religião duvidosa num mundo distópico. Daí eu passei por uma das minhas piores leituras do ano, que foi Pedra, Papel e Tesoura, da Alice Finney. Eu li isso por causa de um grupo de leitura que eu faço parte. Que livro insuportável. Me desculpa quem gosta, mas eu achei um livro insuportável. Eu acho que eu dei 2 estrelas para esse livro. Não tô lembrando, eu acho que foi 1,5. Mas é sobre um casal que ganha na loteria uma viagem para uma cabana no meio do nada, no meio da neve. E aí eles estão num momento meio estranho do relacionamento, então eles vão para essa cabana para passar o fim de semana, para fazer essa viagem, para comemorar os 10 anos de casado e ver se melhora o relacionamento. Olha, eu achei o mistério uma grande pataquada, tá? Em todos os momentos em que ela tentava fazer um momento de tensão, mais de terror, eu achei fraco. Eu achei que ela tinha umas escolhas de narrativa que me deixava meio, que me desconectava meio do momento tenso, sabe? Eu ficava meio. E tem também um ponto narrativo que o marido, ele tem cegueira facial. Alerta de pequeno spoiler, tá bom? Porque eu preciso fazer esse comentário. Esse ponto em específico, eu odiei depois que veio o plot twist, porque me fez pensar, peraí, ele tem cegueira facial ou ele tem cegueira de corpo inteiro, de voz, de maneirismo, de cheiro? Porque para funcionar toda a narrativa, todo o plot twist, é porque ele simplesmente não conseguia reconhecer o cheiro, o jeito de falar, a tonalidade da voz, maneirismo. Ai, olha, não gostei. Não gostei. Ai, poderia ter ficado sem. Não perda de tempo. Sofri para na sequência ler um dos meus favoritos do ano, que foi The Will of the Man, do James Islington. Islington ou Islington? Nunca sei. E eu até fiz um vídeo sobre, tá? Vai lá ver, tá curtinho, destrinchei um pouco mais do porquê que eu gostei.
e conversei sobre algumas temáticas que eu achei muito legal daqui. E é um livro de alta fantasia, onde nós acompanhamos um jovem órfão que recebe a oportunidade não só de ser adotado numa família bem proeminente desse mundo, mas também tem a chance de entrar numa escola de alto nível muito renomada do mundo em si. E falando de uma das coisas que eu mais gostei, que é o que mais distingue essa série de fantasia, porque vai ser uma trilogia, se eu não me engano, é o fato de que o sistema mágico e o sistema político, né, desse mundo é um grande esquema de pirâmide. Cara, eu adoro consumir coisas sobre esquemas de pirâmide e marketing multinível. E tem um livro de fantasia que é um livrão, que aborda isso e coloca isso na magia, no sistema, na política e não sei o que. Cara, maravilhoso. Então, assim, basicamente, o pessoal que tá embaixo doa parte do seu poder pro pessoal que tá no nível acima. E assim vamos até chegar no carinha lá em cima. O povo rebelde daqui tem uns pontos que me fazem gostar ainda mais porque eu gosto muito de consumir histórias sobre guerras em que os dois povos que estão em guerras, que estão contrários, não são perfeitos. Um exemplo maravilhoso é a série Jogos Vorazes, que eu vou falar aqui depois, que sim, estamos num sistema opressivo, precisamos sair desse sistema, não é bom ponto ficar nele, mas temos os rebeldes que, para tirar, acabam tomando escolhas ruins que parecem também escolhas que os opressores escolheriam. Falei muita escolha. Vamos para o próximo. Eu falei bastante lá no vídeo. Se quiser um pouco mais de detalhe, vai lá ver. Eu explico um pouco mais o mundo mágico. Então vamos para o próximo. Saibam que esse livro é maravilhoso. Dei 5 estrelas e favoritei. Não vejo a hora de ler o próximo, que sai no fim do ano. Em sequência, eu li um livro que me surpreendeu bastante, eu gostei muito, que foi O Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams, no caso. E é já um clássico da literatura de ficção científica. Estava no meu radar já há muito tempo, porque falavam que era bem humorado, era fácil de ler e não era longo. E aí eu acabei escutando o audiolivro e eu gostei bastante, eu me diverti muito, realmente muito engraçado. E eu percebi que eu nunca tinha a menor ideia do que se tratava esse livro ou qual que era a premissa, né, dessa história. E é tipo, é sobre um alienígena que estava vivendo na Terra disfarçado, e aí ele descobre que o mundo está para acabar, ou ele já sabia desde o começo, ele foi lá para estudar antes de acontecer, e aí ele ia vazar. Não lembro, mas aí ele fez uma amizade com um carinha real, né, um ser humano, e acabou salvando ele e levando ele para o espaço sideral, e aí são eles vivendo algumas aventuras no espaço. Se eu não me engano, o audiolivro que eu escutei foi na voz do Stephen Fry, e foi a melhor experiência, ele é muito bom, muito engraçado, ele deu uma voz muito legal para essa história, que já é engraçada, então fica a recomendação se você nunca leu, muito legal. Isso vindo de alguém que não lê tanta ficção científica, então é sobre. Li depois um livro super, super, super curto, né? Não sei nem se conta como conto, do Stephen King, que era especial de um dos aplicativos que eu uso para fazer leitura, que é Fim. Esse livro é sobre um carinha que é super, super, super azarado, e aí ele acaba sendo confundido com uma outra pessoa e ele é raptado, sequestrado. E isso, tipo, é um livro muito curto. Achei legal, não achei incrível. Dei o quê? 3 estrelas. Not bad, but not good. O próximo livro que eu li foi A Sociedade Atlas, da Olive Blake. Foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a minha amiga, ou melhor, ela escolheu o livro, porque sabia que eu gostava de Dark Academia. Já tinha lido antes, mas não lembrava de nada. E aí falou que queria reler para poder ler os próximos. E adivinha quem que abandonou? Exatamente, ela abandonou. E se eu soubesse que ela fosse abandonar, eu teria abandonado também. Não é que eu achei de todo ruim o livro, eu dei 3 estrelas e meia. Ele no todo foi até positivo, mas eu achei um grande amontoado de nada. A escrita é muito boa, gostei bastante, mas não acontecia nada. A história inteira tem tipo pontos vagos de magia, do mundo em que eles estão, mas aí a história inteira é a gente acompanhando 6 personagens um pouco insuportáveis, mas interessantes ainda, se relacionando entre si. Para quem não conhece, a premissa é assim: no mundo em que a magia é institucionalizada, você consegue aprender isso caso você tenha dotes. E aí, de tempos em tempos, um grupo pequeno de jovens adultos são convocados para participar de uma sociedade super secreta dentro da Biblioteca de Alexandria. A vibe é essa, e aí eles meio que têm que participar de uma competição para ver quem que realmente vai ficar
como um dos novos membros dessa sociedade. Então, 6 pessoas são convocadas e aí elas têm que competir entre si. E são essas pessoas que a gente acompanha, só que é um bando de pega-pega entre todos eles, relacionamento entre eles, desavenças e boas-venças. Enfim, não tem muito plot, não tem muita coisa, é vibes, pura vibes. E aí, em sequência, eu li um livro meio suspense, meio pós-apocalíptico. A premissa parecia muito interessante, que era num mundo em que estava acabando, não lembro qual que era o tipo de praga. E aí a gente acompanha uma família tentando fugir e sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. A gente vê tudo acontecendo em tempo real e vê essa família sobrevivendo, etc, etc, etc. A premissa é muito legal, mas eu caguei e andei para essa família. Não conseguia me importar, não consegui me conectar. Achei a construção da esposa um pouco estranho, sabe? Não sentou bem comigo aqui, me incomodou. E aí as duas crianças eram insuportáveis. Insuportáveis. Eu, infelizmente, queria que elas fossem de arrasta pra cima, de tão insuportáveis. Eu não ligava pra elas. Tava atrapalhando toda a história. E eu amo criança, tá? Eu fui ao pé por 2 anos. Eu gosto, eu cuido de criança, me dou super bem com todas. Mas eu não tenho paciência a criança insuportável. Dei 2 estrelas e meia para esse livro e eu nem falei o título do livro. Falei e não falei o título do livro, que é Run, do Blake Crouch, o mesmo autor de Matéria Escura. Depois disso, eu li a saga inteira de Jogos Vorazes. Eu li esses livros dessa série um pouco espalhados entre maio e junho, mas eu achei mais fácil já falar de todos eles e passar para os outros. Eu já tinha lido a trilogia original há 12 anos atrás, foi quando saiu o segundo filme, mas eu nunca peguei os outros para ler. Aí como eu vi que ia sair o livro do Haymitch, e eu fiquei muito interessada no tema, que era controle de narrativa, etc. Peguei então para reler tudo e ler os que eu ainda não li. Daí eu não vou entrar em detalhes, porque tem um vídeo de 50 minutos falando de todos eles, com as minhas opiniões, insights, reflexões, blá 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 blá. Vai lá ver, porque tá muito bom. Eu gostei bastante desse vlog de leitura, ficou bem legal. Então, trilogia original, lido, todos favoritados, perfeito, 5 de 5. E então, do Snow, achei grande demais, mas gostei muito de como ela construiu todo esse personagem. Achei um grande estudo de um personagem ruim. Não me incomodou estar na cabeça dele. Quer dizer, me incomodou, mas só que, né, num ponto positivo de reflexão. Dei 4 estrelas e meia por causa do tamanho, uma lenga-lenga que não precisava, e eu não gosto de músicas em níveis. Pra mim, me incomoda muito ter uma música inteira lá escrita no livro. Eu não sei como é que é a parte da batida, como é que é pra ser lida, blá blá blá. Não gosto. E Amanhecer na Colheita, que eu amei demais, realmente muito bom. Dei 5 estrelas e favoritei, eu gostei pra caramba. Eu não esperava tanto quanto eu recebi aqui, porque eu, graças aos céus, aos todos os deuses, eu não recebi nenhum spoiler. O máximo tinha sido de nomes de personagens que faziam parte, mas como eu não tava entendendo nada, não peguei spoiler, não sabia o que eles significavam pra trama. Enfim, triste, triste, mas muito bom. E gostei das temáticas que ela quis conversar sobre aqui e apontar. Eu finalmente li A Vegetariana da Han Kang, algo que eu falei errado no vídeo específico, porque eu fiz um vídeo específico para vegetariana, porque eu tinha algumas opiniões e coisas para comentar sobre, mas eu tinha falado que a vegetariana que ganhou o prêmio Nobel, mas não, foi a Han Kang que ganhou o prêmio Nobel pelo conjunto da obra, não foi só pelo livro A Vegetariana. Mas enfim, A Vegetariana é sobre uma mulher que tem um sonho estranho e aí ela decide virar vegetariana. Pelo menos era isso que eu sabia do livro antes. Só que no fim eu acabei dando 2 estrelas para ele por conta de toda a minha experiência enquanto eu lia. A escrita é maravilhosa, é muito boa, eu amei, mas a gente tem que acompanhar a história dessa mulher pela perspectiva de outras 3 pessoas. E 2 dessas pessoas, que são as 2 primeiras perspectivas, são horríveis, insuportáveis. Achei tenebroso ter que estar na mente dessas 2 pessoas e, cara, um era um lixo de ser humano, queria que ele fosse de arrasta, e o segundo era nojento, me traumatizou um pouco, não é exatamente um spoiler, mas essas 2 perspectivas iniciais são de homens. Um é o marido dela e o segundo é o marido da irmã dela. Só vou falar isso. Mas saiba que a experiência foi horrível, eu não consegui passar por cima de tudo para apreciar a mensagem e blá 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 e amar. Não consegui. Mas aí eu li um segundo livro dela que ia ser uma leitura em conjunto com o clube do livro que eu participo, que foi Atos Humanos. Esse aqui, meus amigos,
triste, pesadíssimo, lindo. Nossa, achei muito, muito, muito bom. E assim, por cima, esse livro é um compilado de personagens que se conectam durante um período muito específico lá da Coreia do Sul, muito trágico, que foi o massacre de Gwangju. Ele aconteceu em maio dos anos 80 e era uma época em que estava com uma, eu acho que era ditadura mesmo, e aí teve um levante popular de universitários nessa cidade de Gwangju que desencadeou todo esse caos e muitas pessoas foram desvividas, enfim, pelo nome já dá para entender que não foi algo bom, algo leve. Então, assim, se você quiser saber mais, vai fazer uma pesquisinha sobre esse acontecimento. É bem legal de se aprender mais, sabe? Desses acontecimentos que a gente acaba não escutando, de países diferentes do nosso. Faz bem a gente aprender um pouco o que outras pessoas de outras culturas passaram. Um outro livro que eu li foi Maggie's que eu quero reler. Ele escreve livros de terror, grandes terror, mas de ser um gore mais explícito, mais pesadinho. Não acho que é nível extremo, mas ele faz na medida certa. São realmente livros de terror, sabe? Mas ele sempre traz umas conversas muito legais. Eu já tinha lido um outro livro dele que conversava mais sobre luto e gente idosa. E a entrevista de agora que aborda o machismo das mulheres lá na época das caças bruxas. Os livros dele são ambientados lá na Escócia. Esse em específico é numa cidadezinha bem pequena de lá, quase fantasma, tem o quê? Uns 50 habitantes no máximo. E essa cidade é muito antiga e ali tem uma história lá da época da caça às bruxas de uma mulher que foi desvivida na casa dela porque acharam que ela é bruxa. E aí tem toda uma maldição, história assim para boi dormir que todos contam ali. E aí estamos tecnicamente nos dias atuais, em que a cidade é quase uma cidade fantasma. E aí por causa de alguns acontecimentos, ela volta. E aí o caos acontece. Muito legal, conversas muito interessantes. Esse livro é muito bom, dei 4 estrelas. A ambientação é maravilhosa. Ele é curto e ele é bem acessível. Então, se você quiser praticar o seu inglês, mas não quiser ler livros de romance, livros de jovens adultos, os livros deles são uma opção bem legal. Estão praticamente todos no Kindle Unlimited. Depois eu li um livro lançamento de um autor que eu tinha interesse de conhecer o trabalho, que é The Staircase in the Woods, do Chuck Wendig. Eu já tinha ouvido falar dele, e aí esse livro em questão foi o que mais me despertou interesse, e aí eu consegui ter acesso ao e-book. E é uma mistura de terror com fantasia. Pelo menos esse livro aqui dele é terror com fantasia, mas eu acho que ele é mais escritor de terror. Acho. E o título já meio que deixa óbvio a premissa. Pessoas encontram escadas no meio da floresta, assim, aleatórias, que parece que não se conecta a nada. E a gente acompanha um grupo de amigos que no passado encontraram essa escada quando estavam fazendo um acampamento, e um deles sobe para nunca mais voltar. E aí depois, com esse mesmo grupo, voltamos para um pedaço, eles encontraram uma nova escada e decidem todos subir essa escada novamente. Assim, eu acho que mais do que isso não é legal explicar, mas eu achei todo o plot, toda a história muito legal, gostei muito da construção. E aí, durante toda a história, eu fiquei lembrando bastante de 2 filmes em específico, um sendo A Casa Monstro, sabe, aquele filme de terror de quando a gente era criança, aquela animação que assusta pra caramba. Eu lembro de ter muito medo quando assisti esse filme, e é o que eu gosto. E Thunderbolts, esse filme novo da Marvel que saiu recentemente. Não vou devagar muito do porquê que eu lembro deles quando estava lendo o livro, mas saiba que essa história passa a vibe desses 2 filmes, então se você gosta deles, eu acho que você vai gostar desse livro. Dito isso, vamos para os últimos 5 livros que eu li. Também para aquele clube do livro que eu mencionei da Han Kang, eu li um outro também que se chama Sobre Minha Filha, da Kim Hye-jin. E é um livro relativamente curtinho, mas a escrita é muito delicada, muito bonita, gostei muito, sobre uma mãe e uma filha. Mais especificadamente, é uma história sobre essa mãe que tem uma filha que ela não tem tanto contato mais, porque essa filha tem uma namorada. E aí, por algum acaso lá da casa que elas estavam, que não estava conseguindo pagar, é todo um BO lá do aluguel e não sei o quê, as duas precisam se mudar e aí elas voltam a morar com a mãe. No caso, a filha volta a morar com a mãe e leva a namorada junto. Não tem questão, elas estão juntas há o quê? 7 anos, mas a mãe ainda tá tendo que lidar com esse fato. Especialmente porque se passa lá na Coreia. E lá é muito forte a necessidade de você ser útil, de você fazer parte do coletivo, de você precisar se encaixar. Por vários aspectos da cultura ainda é muito preconceituosa e elas não são bem aceitas, a mãe demora muito para conseguir acolher
e ela nem acolhe 100% até o final do livro. É um momento gradativo, então saiba que vai doer um pouco ler, se você está muito próximo dessa história, porque é bem real, bem honesto, bem cru, mas ao mesmo tempo bem delicado. Depois eu terminei um livro também super curto, brasileiro de não ficção, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. Como eu falei, ele é curtinho e é um livro de não ficção muito fácil de ler. Tá? Ele é bem fluido, bem gostosinho, aborda temas um pouco mais complexos, então tem momentos que ela fala de uma maneira mais difícil, mas é todo montado de uma forma bem fluida. Terminei em 2, 3 dias, uma coisa assim. E é basicamente várias reflexões de como o amor e a solidão se conectam, como eles estão intrinsecamente conectados. Acho que nem dá mais pra falar muito, explicar muito do que é isso. Eu recomendo. É um livro bem legal. Eu dei 4 estrelas, eu acho. Daí veio a grande bomba do trimestre, que foi Casamento Perfeito da Geneva Rose. E meus amigos, esse aqui mereceu 1 estrela. Cara, eu odeio quando eu não gosto mesmo de um livro e eu tenho opiniões fortes, porque eu preciso falar que eu odiei. Ai, odiar é uma palavra pesada, eu não acho. É um sentimento forte de desgosto, e foi o que eu senti lendo esse livro. Enfim, esse livro é sobre uma mulher advogada que decide defender o marido que foi acusado de desviver a amante dele. Era um. Assim, essa premissa já não tinha me interessado muito, porque eu não quero saber de homem traindo e a mulher sendo trouxa. Temos subversões aqui nesse livro, mas foi tudo feito de maneira superficial. E eu já tinha lido outro livro dessa autora, então eu duplamente não queria ler esse livro, porque o outro livro que eu li dela, eu achei a escrita bem ruim. Tipo, o que eu menos gostei daquele livro foi a escrita dela. Então juntou esses dois negócios e eu já não tava com expectativas muito altas. E aí ele me decepcionou ainda mais, porque eu tinha que estar parte dessa história na cabeça do marido. E o marido é um filhinho de mamãe mimado, insuportável, cínico. Ele não consegue tomar uma decisão decente de uma pessoa adulta, funcional. Precisa depender de todas as mulheres na vida dela. Se não é a esposa, é a mãe, é a amante, é uma mulher lá que aparece para ajudar ele. Nossa senhora, moleque insuportável. Um moleque insuportável. E eu não tava conseguindo engolir a esposa falando que ama ele, que ainda ama ele, que vai defender ele. Assim, tem todo aquele plot twist, não sei o que eu achei uma bela de uma merda, porque não faz sentido. A autora não escreveu bem o mistério para que aquele final fizesse sentido. Aí toda hora que abordava aqueles papos de girl power, parecia mais uma camiseta com aquelas frases feministas, cringe, sabe, de loja aleatória. Não é bom, não é profunda, é bem superficial, cringe, escrita ruim, com as descrições desnecessárias de coisas inúteis. Aí a construção do mistério não foi muito boa. Enfim, foi um grande cocôzinho. Sinto muito se você gostou dessa história ou se você se impactou com o plot twist. Não, 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 não. Enfim, depois disso eu li um super curtinho também, que é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Eu comecei esse livro e eu tava perdidinha, tava achando a escrita muito estranha, não tava entendendo direito o que estava sendo usado, até pensei que fosse uma edição cagada, mas aí não fazia sentido, porque eu estava lendo pelo Esquilo. Aí eu percebi que estava em português de Portugal. Desculpa, eu não tô entendendo. Se não está entendendo, das duas uma, ou é burra ou é sonsa. Não, sonsa eu não sou. Ótimo, então é burra. Então, assim, com o tempo eu abracei mais o jeito de narrativa, né? Às vezes eu achei um pouco brisado demais e explicativo de menos, porque estamos num mundo em que as pessoas funcionam super objetivamente, que tudo tem uma mensuração de utilidade, tudo você fala referente ao nível de utilidade da coisa, sabe? E aí as pessoas desse mundo podem comprar artistas, escultores, pintores, poetas, no caso, e aí essa família, ela compra um poeta, e aí as pessoas começam a pensar mais, a refletir, e aí eles começam a enxergar a utilidade da inutilidade, que é tipo ver a beleza na arte e ver o quanto isso realmente impacta, por mais que tecnicamente não seja útil. Mas é bem curtinho, e como eu falei, era meio brisado, foi umas 3 estrelas. E aí, para finalizar, eu li o primeiro livro da saga Blackwater, que é A Enchente. É um livro lindo, maravilhoso, essa edição em português, maravilhosa, curtinho, super fácil de ler, com uma ambientação incrível. Eu gostei muito da escrita do autor e de toda a ambientação dele. Eu senti que eu estava lá
dentro desse mundo, vendo tudo acontecer. E é sobre uma família bem proeminente dessa cidadezinha no sul dos Estados Unidos. Eu não lembro qual estado, eu acho que é Alabama, mas eu não tenho certeza. E nessa cidadezinha teve uma enchente que destruiu muitas casas. Eles estão tentando agora se recuperar dessa enchente nesse primeiro livro. Um membro dessa família mais proeminente encontra uma mulher e aí essa mulher começa a se integrar nessa família de várias formas diferentes, até o momento em que ela casa com esse carinha da família que salvou ela. Só que é uma história mais de terror. Tem um monstro nos rios principais dessa cidade que está desvivendo pessoas. E ele tem uma certa conexão com essa mulher que aparece ali do nada. Assim, esse primeiro não é muito terror, tem uns elementos de terror, mas não é exatamente terror. Não vejo a hora de ler os próximos, se eu não me engano são 6. E eu esqueci de falar que eu já conhecia essa série antes dela vir para o Brasil. Eu já tinha o primeiro livro em e-book, em inglês, e eu nunca peguei para ler, mas aí com essas edições maravilhosas e a promoção da Bienal, eu acabei pegando os 2 primeiros e já comecei a ler, finalmente. Enfim, esse foi o vídeo, esses foram todos os livros que eu li. Admito que eu não estou num dos melhores anos para leitura. Eu encontrei poucos livros favoritos durante esse ano que não foram releituras. Espero que isso melhore no segundo semestre, mas enfim, coloca aqui nos comentários qual foi o melhor e qual foi o pior livro que você leu até agora, por favor. Eu vou adorar pegar recomendações de vocês. Não se esquece de se inscrever nesse canal para acompanhar os meus próximos vídeos e os meus vídeos anteriores. E diga-se aí de passagem que o conteúdo tá bem bom. Me segue também nas redes sociais porque eu estou bem ativa lá e eu crio bastante conteúdo lá também, que às vezes conversa com os daqui. E é isso. Um beijo. Até a próxima.